Mas que também agora não param de passar carros? Com os recentes ataques da extrema-direita a pessoas e, inclusivamente, sabemos agora, tentativas de até atacar as instituições que envolviam até o indivíduo que era polícia e, pelo que se sabe, estava nas hierarquias da PSP, nós temos mesmo de ter uma conversa séria sobre esta questão da extrema-direita. O último vídeo que eu fiz realmente pode dar a entender que este vídeo vai ser um bocadinho repetitivo, mas eu acho que eu posso ser um bocadinho mais abrangente, eu acho que posso ser um bocadinho mais concreto em determinados temas e é por isso que eu estou aqui a fazer um vídeo um bocadinho mais compreensivo, falando de uma forma um bocadinho mais compreensiva sobre esta questão da extrema-direita, sobre esta questão da esquerda radical, da extrema-esquerda, da direita radical, da extrema-direita, também olhando para alguns comentários que foram feitos no vídeo anterior. É importante nós falarmos sobre isto. It's pure ideology. Mas antes de continuarmos com o vídeo propriamente dito, o meu nome é Miguel Faria, sou mestre em Ciência Política pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e sou também doutorando em Ciência Política e Relações Internacionais pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. E neste momento estou a gravar a partir do terraço da minha casa e é por isso que vocês me estão a ver aqui a gravar desta vez sem ser no quarto onde eu costumo gravar, sem ser no mini estúdio que eu fiz, estou a gravar desta vez no terraço e é óbvio que vocês vão ouvir aqui algum som ambiente, mas eu acho que também é para dar assim uma mood, uma ambientação diferente ao vídeo, está bem? Portanto, se correr muito mal, vocês achincalhem para caraças nos comentários, digam tudo da vossa vontade, da vossa justiça. Oh Miguel, não gostei nada disto, não gostei da forma como ficou gravado, acho que estava demasiado ruído de fundo e tal, vamos tentar fazer de outra forma, da próxima vez grava no quarto. Mas eu quero gravar assim para experimentar também, vou ser sincero, quero gravar também assim para testar o microfone, então junto o útil ao agradável. Hoje vamos falar sobre extrema-direita, sobre esquerda radical, sobre extrema-esquerda e sobre direita radical. E vamos aqui tentar perceber quais é que são as posturas em relação a estes conceitos por parte de diferentes setores da ciência política. Primeiro eu vou falar da ciência política convencional e depois vou falar de outra perspectiva. E acho que é importante realmente nós falarmos sobre isso para termos uma compreensão que a ciência política não concorda em muita coisa, ou melhor, que os autores da ciência política não concordam em tudo, que há um conjunto de conceitos que são essencialmente contestados, ou seja, são conceitos sobre os quais não existe um consenso assim tão grande entre os vários académicos. Nas ciências sociais isso acontece muito, é uma coisa particularmente normal, acontece no caso do populismo, acontece no caso do fascismo, etc, etc. Então vamos falar sobre algo que eu já abordei no vídeo anterior, que é a questão da extrema-direita e a direita radical. Segundo a ciência política convencional, que se baseia em pareceres do Tribunal Constitucional Alemão, existe aqui uma diferença substancial entre o radicalismo e o extremismo. Qual é que é a diferença? Qual é que é o ponto que realmente marca aqui a divisão entre os dois? É precisamente a questão da forma como estes pretendem fazer as suas mudanças na sociedade. O que é que entende a ciência política convencional? Entende que, ao passo que os extremismos estão dispostos a ir até às últimas consequências, sendo violentos para mudar o regime instituído, a direita radical atua sempre de uma forma reformista. Ou seja, a direita radical tem uma tendência para atuar de uma forma que esteja dentro dos limites constitucionalmente impostos, ainda que possa trabalhar para formar maiorias e alterar a Constituição, e nós já vimos, por exemplo, que esse é um dos objetivos do Chega. Então, essa é a diferença substancial. Por exemplo, segundo a ciência política convencional, o Chega estará situado na direita radical, porque se afirma, pelo menos no seu programa e no seu website, e nos seus estatutos, como um partido reformista, e, por exemplo, movimentos como o 1143 estarão situados na extrema-direita. Esta é a definição de direita radical e extrema-direita que é apresentada pela ciência política convencional. O ponto que realmente importa é a forma como, pela ciência política convencional, os dois projetos políticos atuam. Então a extrema-direita não terá qualquer pudor em atacar a ordem instituída utilizando meios violentos, legais e extra-legais. É ao passo que a direita radical tenderá a trabalhar dentro daqueles que são os limites
limites impostos pela legalidade e, obviamente, pela constitucionalidade. Agora, eu tenho problemas com esta definição. Eu já tinha dito várias vezes que eu tenho problemas com esta definição, porque eu acredito genuinamente que a direita radical, aquilo a que chamou a direita radical, não é violenta mais por uma questão de oportunidade do que propriamente por uma questão de valores ou crenças ou convicções propriamente ditas. E vou-vos dar um exemplo em concreto. Vou-vos dar o exemplo de Jair Bolsonaro. Ora, Jair Bolsonaro, tal como André Ventura, é situado na direita radical. É situado nesta direita que, segundo a ciência política convencional, atua de uma forma reformista, ainda que defenda vincadamente o seu projeto político. Se nós formos a ver algumas declarações de Jair Bolsonaro, vemos, por exemplo, que ele foi muito, mas muito a favor da tortura na ditadura militar e, de modo geral, é um indivíduo que é muito a favor da ditadura militar no Brasil. Além disso, é uma figura que exalta sistematicamente aquele que foi o torturador de Dilma Rousseff, o senhor brilhante Ustra. Além disso, nós hoje também sabemos que houve uma tentativa ou um plano de dar golpe de Estado, inclusivamente matando algumas das figuras políticas mais proeminentes no Brasil, como Alexandre de Moraes, como Lula da Silva, etc, etc. Embora Alexandre de Moraes seja uma figura do mundo jurídico, mas obviamente que tem aqui uma importância política, é isso que eu quero dizer, e Bolsonaro estava efetivamente envolvido nesse golpe, nessa tentativa de golpe que estava a ser planeada junto dos militares. Portanto, Bolsonaro, tendo em consideração os mais recentes desenvolvimentos ou as mais recentes descobertas, à luz daquilo que é a ciência política convencional, continua a poder ser chamado de direita radical apenas? Ou será que já começa a articular-se para caminhar para a extrema-direita? E é óbvio que os partidos da direita radical, aqueles que são chamados de partidos populistas da direita radical, não se podem realmente identificar diretamente com os fascismos do século passado, porque houve uma guerra mundial e porque o fascismo foi expurgado, entre aspas, mas fascismo tornou-se realmente sinónimo de quase tudo o que é mau. Então, as populações ganharam uma certa sensibilidade aos fascismos canónicos que não permite que movimentos que se identifiquem diretamente com os fascismos canónicos possam realmente crescer tanto quanto estes partidos de populistas de direita radical que adotam uma retórica mais ambígua. Vocês veem que, por exemplo, o ERGT tem uma posição em relação a Salazar que é muito mais direta e, por outro lado, o Chega tem uma posição mais ambígua. Ainda que a ciência política convencional não identifique o fascismo com Salazar, identifique Salazar como conservadorismo, como um exemplo de conservadorismo fascisante. Isso também é uma coisa que pode ser discutida, irei discutir isso em outros vídeos. Por exemplo, um exemplo de alguém que fala sobre o salazarismo como uma forma de conservadorismo fascisante é o professor Carlos Martins, no seu livro sobre os fascismos para além de Hitler e Mussolini. Mas nós depois vamos falar sobre isso, não quero dizer que eu concordo, estou apenas a dizer qual é que é a posição da ciência política convencional sobre estes movimentos, sobre estas figuras, sobre estas agremiações. Vocês reparem então que é mais uma questão de oportunidade do que propriamente uma questão de realmente ser contra determinados projetos. E Bolsonaro pode falar de uma forma sobre a ditadura militar que André Ventura não pode falar sobre Salazar, porque a verdade é que no Brasil não houve a ruptura que houve em Portugal com a ditadura que nós tivemos. Ao passo que nós tivemos a Revolução de Abril, no Brasil houve uma transição para aquilo que foi uma democracia liberal burguesa, mas não houve uma ruptura violenta ou uma ruptura sistémica com aquele projeto autoritário. Será que isto é mais uma questão de realmente não se identificar ou de oportunidade? Vamos aqui não revelar totalmente qual é que é a nossa intenção e o que é que estamos dispostos a fazer, porque em boa verdade isso pode nos prejudicar eleitoralmente. Então esse é um ponto que eu tenho sempre em consideração. Será que estas figuras são efetivamente reformistas ou só são por uma questão de oportunismo? Mas mantendo aqui ainda aquilo que é a definição da ciência política convencional, vamos virar-nos para o campo da esquerda. No fundo, a ciência política convencional vai dizer o seguinte, vai definir o seguinte: o extremismo e o radicalismo está dependente do quão longe tu és capaz de ir para derrubar a ordem institucional vigente. Se pretendes fazê-lo por uma via reformista, então tu és um radical. Se pretendes fazê-lo pela via da violência e dos métodos ilegais, então tu és um extremista. Pela ciência política convencional, nós hoje em dia não temos no Parlamento extrema-esquerda. Não temos no Parlamento esquerda no sentido extremo, não temos extrema-esquerda no Parlamento. O Bloco de Esquerda é um partido que atualmente tem um programa que seria considerado bastante modesto por qualquer partido social-democrata do século XX, e o PCP hoje em dia não é um partido revolucionário. O PCP hoje em dia não pretende uma revolução armada, o PCP hoje em dia não pretende uma revolução que tome os meios de produção. Hoje em dia essa não é a identidade do PCP. O PCP, o Partido Comunista Português, é o partido até que mais
defende a Constituição de 1976 e isso significa defender pelo menos uma parte daquela que é a ordem institucional vigente. Portanto, nós no Parlamento não temos extrema-esquerda. No outro vídeo eu falei sobre os jovens que por acaso atiraram tinta a Rui Rocha e a Luís Montenegro, ou pó de tinta, ou pó verde, já não me lembro o que era. E muita gente diz, mas tu estás a dizer que isso é normal. Eu não estou a dizer que isso é normal. Eu não estou a dizer sequer que me identifico com essa forma de fazer política. Acho que isso é conversa para outro vídeo. Acho que esse tipo de aventureirismo é conversa para outro vídeo. Agora, isso não é equiparável a agredir pessoas na rua. Isso não é equiparável àquilo que a ciência política convencional chamava a extrema-esquerda, que eram as FP25, que inclusivamente matavam pessoas. Portanto, nós não podemos dizer que esses indivíduos, que esses moços que atiraram tinta ou pó de tinta, podem ser considerados extrema-esquerda. Isso não é sério e não são de todo equiparáveis aos neonazis que têm agredido pessoas nos últimos tempos e que inclusivamente alguns grupos estavam a planear pelo menos tentativas de golpe de Estado. Isso não é equiparável e nós temos de ser justos e temos de ser sérios. Não se trata do mesmo fenómeno, isso é apenas uma tentativa de impingir uma teoria da ferradura à ideia de que os extremos tocam-se e, sinceramente, isso para mim é extremamente problemático. Portanto, quer da parte da esquerda parlamentar, quer da parte daquilo que são esses movimentos que vocês referiram nos comentários, nós não podemos dizer que eles são extrema-esquerda. A extrema-esquerda em Portugal, hoje em dia, é um fenómeno altamente marginal e altamente moribundo. E atenção, a extrema-esquerda pela definição da ciência política convencional. Agora, porquê é que eu tenho alguns problemas com esta definição da ciência política convencional? Porque esta definição da ciência política convencional, no fundo, vai dizer-vos o seguinte, que é, seres de extremo, quer de esquerda ou de direita, tem que ver com o quão disposto tu estás a ir, ou o quão longe tu estás disposto a ir para defender aquilo que é a ordem que tu pretendes realmente instituir. No fundo, esse é um bom resumo disso. É claro que não é só isso, mas esta é uma maneira que eu estou a encontrar para resumir, para vocês compreenderem. Só que para mim há um problema muito grande, é que eu tendo a achar que essa definição acaba por esquecer um pouco a historicidade daquilo que é o desenvolvimento dos movimentos de esquerda e os movimentos de direita. E acho que até acaba por ignorar aquilo que foi a posição histórica da esquerda na Revolução Francesa e aquilo que foi a posição histórica da direita na Revolução Francesa. E mais propriamente aquilo que foi a posição histórica da direita e da esquerda na conhecida Assembleia Nacional, nascida daquele fenómeno revolucionário que foi a Revolução Francesa. Então, na Assembleia Nacional, os que se sentavam à esquerda eram aqueles que efetivamente pretendiam abolir a monarquia e todos os privilégios das classes sociais privilegiadas naquela época, neste caso, a nobreza e o clero. Ao passo que a direita geralmente tendia a proteger não só a monarquia, em diferentes graus, obviamente, mas também queria manter pelo menos um certo número de privilégios. A direita queria manter ao máximo, o máximo possível, a ordem institucional vigente, ao passo que a esquerda pretendia romper com a ordem institucional vigente. Essa é a diferença fundamental entre a direita e a esquerda até hoje. A esquerda pretende romper com a ordem institucional vigente e, sendo a ordem institucional vigente, sendo a ordem de produção vigente o capitalismo, a esquerda, para ser esquerda, tem de pretender romper com o capitalismo. Ao passo que a direita, sejam os liberais, sejam os conservadores, tem de necessariamente defender, manter o modo de produção vigente, manter o capitalismo e não só o capitalismo, mas também os regimes governativos que se formam e, neste caso, o regime governativo que nós temos em Portugal é a democracia liberal. E então essa é a diferença fundamental entre a direita e a esquerda. A esquerda é a favor de romper com o status quo, mas pela raiz, incluindo o modo de produção, portanto superando o capitalismo, a direita pretende manter o status quo, ainda que lhe possa fazer alterações que nunca sejam verdadeiramente radicais, porque nunca atuam sobre o modo de produção vigente, sobre a forma, sobre as relações de produção envolvidas na produção daquilo que nós consumimos. Então essa é a diferença fundamental. Esta é uma forma de olhar para a direita e a esquerda e eu, no meu entender, acho que é a forma mais correta. Há várias definições, temos por exemplo a definição de Sartori e a definição de Norberto Bobbio. No meu entender, a melhor forma de nós olharmos para a direita e a esquerda é precisamente esta posição em relação à ordem instituída. Essa é, para mim, a forma mais eficaz de olharmos para a esquerda e a direita. E assim sendo, os marxistas vão ter aqui uma forma de ver diferente em relação à extrema esquerda, esquerda radical e à direita radical e à extrema direita. Para os marxistas, ser radical não é uma questão de grau em relação a ser extremo. Ser radical
parte da etimologia do termo radical, que vem de radicalis, ou relativo à raiz. Aquilo que é relativo à raiz é aquilo que, no fundo, pretende alterar pela sua infraestrutura, pela sua base, um sistema. Então, a esquerda que pretende superar o capitalismo será radical, porque pretende alterar o modo de produção e as relações sociais pela raiz. Por outro lado, os marxistas entendem que a direita nunca pode ser radical, porque a direita defende a ordem institucional vigente ou, em última instância, é reacionária, pretendendo não apenas manter a ordem institucional vigente, como recuperar alguns aspectos que se perderam no passado, ou seja, recuperar alguns aspectos que já foram superados na ordem institucional vigente. E então os marxistas compreendem que extrema só pode ser a direita e que radical só pode ser a esquerda, porque ser radical implica alterar o estado das coisas pela raiz. Esta é uma das percepções de extrema-direita e esquerda radical que é feita. E não são coisas equivalentes, porque a verdade é que a extrema-direita não pretende superar o capitalismo. A extrema-direita pode, efetivamente, até impor caminhos autoritários, impor caminhos que realmente restringam as liberdades civis, mas nós sabemos que, por exemplo, o exemplo histórico dos fascismos, ainda que possa ter submetido a burguesia a algumas limitações, protegia aquele que era o elemento essencial da manutenção do capitalismo, que era a propriedade privada dos meios de produção. Ainda que fosse um projeto reacionário, que pretendia reinstaurar uma sociedade corporativista, era uma sociedade corporativista que efetivamente protegia um conjunto de elementos da burguesia nacional, como foi o caso da Itália, como foi o caso da Alemanha, como foi o caso daquilo que chamam os conservadorismos fascisantes, que é o caso de Portugal. O corporativismo protegeu uma série de famílias e deu-lhes até monopólios garantidos pelo Estado, como foi o caso do Champalimau, do Espírito Santo em Portugal, que foram altamente beneficiados por Salazar. O corporativismo, apesar de não ter sido uma estrutura acabada no caso português, ainda assim permitiu a muitas das grandes famílias que ainda hoje nós ouvimos falar realmente beneficiar do status quo. E estamos a falar necessariamente daqueles que eram os capitalistas nacionais. Essa é a grande diferenciação que é feita pelos marxistas em relação à ciência política convencional. E há aqui um ponto que é muito importante que vocês compreendam e que eu quero reiterar, é que há muitos conceitos que estão em constante disputa, e se nós queremos disputá-los, nós vamos ter necessariamente de fazer uma revisão da literatura, nós vamos ter de procurar compreendê-los e vamos ter de contestá-los. E então não vos adianta, meus caros marxistas, meus camaradas marxistas, irem para a internet dizer que isto não é assim ou é assado, porque a verdade é que esses conceitos estão em disputa e nós temos de disputá-los, e para disputá-los nós temos de fazer uma leitura daqueles que são os conceitos dos outros. É assim que se avança o conhecimento científico, e é por isso que é importante fazer um apanhado geral para depois se poder realmente discutir estes conceitos, e foi isso que eu procurei fazer. Hoje em dia, mesmo dentro da ciência política convencional, já temos autores como Andrea Apiro que entendem que a diferenciação entre a extrema-direita e a direita radical é aqui uma linha muito ténue e que facilmente salta de um para o outro. Então preferem falar de conceitos guarda-chuva como far-right ou qualquer coisa como ultradireita, que iria incluir aquilo a que se chama a direita radical e a extrema-direita. Nós podemos falar sobre isso noutro vídeo, mas para já mantenham isto em consideração. Os conceitos de extrema-direita, extrema-esquerda, direita radical e extrema-direita estão a ser estudados e estão a ser debatidos na academia e por diferentes linhas de pensamento. Então, antes de serem condescendentes uns com os outros, procurem compreender qual é que é o ponto de partida teórico que a outra pessoa está a assumir. Está bem? Então, é isso. Espero que tenham apreciado e até ao próximo vídeo. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos.